Já foi acusado por amor do nome do Senhor? Já enfrentou um naufrágio? Já foi picado de cobra? Nada que Paulo enfrentou. E mesmo assim, nós não agradecemos ao Senhor. Nós não somos gratos a Ele por Ele ter nos livrado de tudo isso que Paulo passou. Pois com certeza, 99% do povo cristão do mundo, se fossem enfrentar hoje as dificuldades em que Paulo enfrentou, certamente eles falavam: eu? Seguir a Jesus para isso? De jeito nenhum. Como é que eu vou servir a um Deus que eu tenho que ser picado de cobra, que eu tenho que ser escarnecido, chamado de fofoqueiro? Eu não, vou viver a minha vidinha normal. Aqui, vou trabalhar, ter o meu horário, vou curtir a minha família, vou pegar um dia para mim sair com a minha família, ir numa pizzaria, numa churrascaria, vou levar meus filhos, sabe? Viver uma vida totalmente fora da palavra, totalmente esquecendo-se de Cristo e querendo só os seus desejos. Quantas de nós, às vezes, não nos pegamos nesse ponto? É igual o Silas falou aqui, às vezes, na empresa nós temos que chegar lá às 7 horas da manhã. Se chegar às 7h15, você já vai ser descontado. 15 minutos de tolerância vai ser descontado. E para vir para casa do Senhor, começa às 6 horas, às 6h15, 6h20, eu estou lá, tá bom demais. Paulo mesmo escreveu, olha: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de um açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Fui uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes, em uma noite, e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, perigo entre patrícios, entre os próprios irmãos, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em Coríntios, 2 Coríntios 11, 24 e 27. Por que que Paulo, passando tudo isso, ele continuava agradecendo ao Senhor, dando graças a Deus em tantas adversidades? O que Paulo tinha de diferente de você, de mim? Vamos descobrir em algumas cartas de Paulo por que que o crente deve sempre dar graças a Deus. Por que devemos em tudo dar graças? Primeiro tópico: porque tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados propósito. Você ama a Deus? 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Por que que você tem motivos para dar graças a Deus? Você tem motivo de dar graças a Deus porque você foi chamado por Deus. Porque Ele te chamou do meio da impureza, lugar de santificação. Porque Ele te salvou e te chamou para a santa vocação, 2 Timóteo 1,9. Porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do amor de Deus. Efésios 1:4. Porque não somos deste mundo. Por que que você deve dar graças a Deus? Porque você não é mais desse mundo. Você está no mundo, mas você não pertence mais a este mundo. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar, tendo, porém, alimento e vestuários, e sejamos com isso contentes. Quero aqui abrir um parênteses para falar um pouco a respeito disso. Porque você está no mundo, mas você não pertence mais ao mundo. Quando você nasceu, veio a Meriva junto com você, Silas? Veio Fiesta, veio Córdoba, veio Gol. Você nasceu. E muita gente anseia. Não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter
1 milhão na minha conta. Eu tenho que ter carros, eu tenho que ter motos, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. A palavra nos ensina que, tendo, porém, alimentos, vestuários, vestes, roupas. Nós vimos uma pregação do pastor Juliano, que ele colocou a gente lá no chão. Eu principalmente. Você tem 2 sapatos? Você tem 2 calças? 2 camisas? Então você é rico. Dá graças a Deus por isso. Porque não precisa ir muito longe, não. Ele tipificou lá na Etiópia, lá para o lado da África, lá para o lado de lá. Mas vamos aqui no Brasil mesmo. Vai lá no Nordeste, no final do Piauí, lá para aqueles lados lá, onde tem aqueles índios, aquelas pessoas lá. Você pensa que ele tem 2 roupas? Você pensa que ele tem 2 sapatos, 2 pares de meia? Não tem. E você tem por obrigação levantar as suas mãos para o céu e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o que comer. Como o Juliano falou, tem lá 1 quilo de arroz para você comer amanhã? Dá graças a Deus. E nós somos tão negligentes sobre dar graças a Deus. Acabou o óleo, acabou o sal, acabou a carne. Só tem um zoião lá para mim comer. E a hora que você vai comer, você ainda come. Oh, meu Deus. Só isso aqui para me comer. Pelo qual nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e apresentarmos ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Eu vou comer aqui arroz, feijão e um ovo, mas eu quero te dar graça por isso. Porque tem muitos lugares aí que não tem nem arroz, nem feijão e nem ovo. Pessoas amassam terra, molham a terra e comem, enquanto você está lá comendo um ovo, um arroz e um feijão. Por que você deve agradecer a Deus hoje? Hoje. Você tem um motivo especial para agradecer a Deus? 2 Coríntios 4, 17 e 18 fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quantas vezes nós vemos por aí querendo somente ter, só que isso é temporal. Ela vai viver aí 70, 80 anos, gozando de uma vida, de uma conta bancária com bastante dinheiro, fazendo todos os prazeres da carne, não que isso não nos seja lícito, isso para nós é obediência, é consequência da obediência a Deus, mas para eles não, eles juntam, quanto mais tem, mais eles querem. Só que infelizmente, essas coisas todas são temporais, mas nós somos um povo escolhido de Deus, somos um povo que Ele chamou e separou, porque nós confiamos nas coisas que não se veem. Você não tem aonde repousar a sua cabeça? Dê glória a Deus, dê graças a Deus. Você não tem o que se alimentar? Dê graças a Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você realmente não é deste mundo. Se você fosse desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vós escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Sabe por que você às vezes é perseguido? Sabe por que você às vezes é atribulado? Porque o Senhor te separou. Os infiéis não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem tem a amizade do mundo é inimigo do Senhor. Isso se fala lá em Tiago 4:4. Por que nós devemos dar graças a Deus? Porque nós somos fortalecidos com a adversidade. Paulo dizia: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Aí vem um dizer, dizendo que, querendo dizer que se eu estou em Cristo, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, porque afinal de contas eu tudo posso naquele que me fortalece. Sendo que não é nada disso que a Bíblia diz.
Não é nada disso que Paulo queria se referir lá em Filipenses 4, 11 e 13. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Assim de abundância como de escassez. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A minha graça te basta, Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso o poder de Cristo. E pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? Do Silas, do Gils, do Goi, do Tiago. Se você tem passado por esses momentos aqui de fraqueza, de, necessidades, de injúria, perseguições, angústias, por amor do Gilson, do Silas, do Tiago, olha, você vai se decepcionar. Mas se você tem passado por tudo isso, por amor de Cristo, se glorie, agradeça, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter enfrentado tudo isso, por ter passado por tribulações, por ter passado por momentos infelizes, mas graças eu te dou, porque o Senhor foi comigo, tanto na bonança como na escassez. Nós só nos lembramos quando estamos na escassez. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus quando nós temos também. A ser gratos a Deus em todos os momentos. Você tem buscado ainda mais a Deus nas suas adversidades ou você se esquece de Deus? Fala assim, acho que Deus me abandonou. Estou passando por um monte de prova e Deus nem aí. Não fala comigo, não usa mais profeta para falar comigo? Ou será que você está se esquecendo de ir buscar aonde realmente tem o maná do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas? Talvez este culto pudesse ser diferente, talvez essa igreja pudesse ser diferente, se nós fôssemos seguir o exemplo de todas as igrejas por aí, né? Campanha de prosperidade, participe. Você que tem sido humilhado, tem sido alvo de macumbaria, como nós vemos muitas frases por aí. O que nos decepcionou muito uma vez foi quando nós passamos ali em Diademas, vimos um grande panfleto dizendo assim, olha, precisa-se de pastores. Sabe por que isso? Porque se esqueceram de agradecer ao Senhor. E eles não querem dar mais glória a Deus, mas sim dar glória ao homem. Sim, dar glória àquele que está presidindo, àquele que está falando. Glória a mim, honra a mim. Sendo que a glória e honra tem que ser dada ao Senhor. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. E a palavra continua nos falando assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente com Cristo. Terça, quinta e sábado, oração. Como o Alex já disse aqui, são as figurinhas carimbadas. Mas graças a Deus, essa condição de poder chegar mesmo, oprimido, sendo massacrado, mas chegarmos até aqui, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, Jesus. Como o pastor Goi já disse, nada pode nos separar. Nenhuma adversidade desse tipo, com todos que foi falado aqui, deve te separar de Deus. A única coisa que te separa de Deus, como já foi falado, é o pecado. E mesmo assim, quando você se sujeita a ele, fala, não, pecado, pode vir sobre mim que está tudo bem, é assim, é normal mesmo. Isso acontece com todo mundo. Mas ao contrário, quando você se põe contra o pecado e começa a combatê-lo, não com as suas forças, mas com as forças que o Espírito Santo te dá. Eu sou grato a ti, Senhor. Quero cantar uma música com vocês. Me derramar, dizer que me derramar, dizer que preciso, me derramar. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. E se derrame na presença do Senhor. Quando você estiver no culto,
Preste atenção, igual a Solange falou, sabe, pegue as coisas assim e guarde para você.